Muito obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui e fazer esta apresentação, a cumprimentar os colegas de Roma. E talvez eu começaria por perguntar porquê, ou seja, porquê fazer hum, uma apresentação centrada na Inquisição de Roma em ligação com os arquivos romanos, quando a Inquisição de Roma, a Inquisição de Goa não se inscreve numa orgânica institucional que conduz a Roma, ou seja, por delegação de poderes, sim, mas em termos de prática institucional e de comunicação institucional, Roma não é um espaço natural para se depositarem documentos produzidos pela Inquisição de Goa. Então, no fundo, para que fazer ou que interesse ou que relevância podem ter os arquivos romanos para se pensar a história da Inquisição de Goa? E para começar, talvez algumas coordenadas básicas sobre este tribunal, que é criado em 1560, tem um primeiro período de atividade até 1774, quando é encerrado pela primeira vez no contexto das políticas reformistas do Marquês de Pombal para o Estado da Índia, reaberto em 78 e encerrado definitivamente em 1812. Tem, como podem ver neste mapa, uma jurisdição bastante extensa, entre a África Oriental e o Japão ou as Molucas na Indonésia Oriental, e teve uma atividade judicial bastante significativa. Diferentes investigadores situam a atividade judicial da Inquisição de Goa entre os 14.000 e os 16.000 processos. Para além de todas as culpas que destes diferentes espaços chegavam à Inquisição de Goa e que formavam volumes de denúncias e de diligências realizadas pelos representantes da Inquisição de Goa nestes diferentes espaços. E o que é que eu quero dizer com estes diferentes espaços? Em princípio, a jurisdição da Inquisição de Goa incidiria sobre as diferentes fortalezas que os portugueses possuíam no Estado da Índia, mas na realidade a Inquisição de Goa, porque assentava a sua jurisdição sobre as dioceses asiáticas, no fundo fazia estender a sua autoridade até onde existisse uma comunidade católica que estivesse sob a orgânica do padroado português. E é por isso que eu ponho estes limites bastante imprecisos na delimitação jurisdicional da Inquisição de Goa, que podem ver aqui pelo ponto vermelho e aqui, no fundo, com estes limites a púrpura, a jurisdição da Inquisição do México, que é outra Inquisição que faz, no fundo, de fronteira, se quisermos, com a Inquisição de Goa. E, portanto, todo este volume de processos, todos estes imensos cadernos de culpas que, num determinado momento, existiram depositados no cartório da Inquisição de Goa, desapareceram. E, portanto, nós temos ao contrário das outras Inquisições portuguesas, temos um universo documental bastante escasso para trabalhar. Portanto, o que é que há? Nós temos alguns processos que, por motivos diferentes, foram enviados ao Conselho Geral do Santo Ofício em Lisboa, para apreciação, por dúvidas de procedimento, ou porque foram requisitados pelo Conselho Geral ou pelo Inquisidor-Geral. Temos sumários de culpas e diligências que, por motivos diversos, foram realizadas por comissários enviados a Goa e de Goa enviados a Portugal. Temos correspondência, que naquilo que seria o sumo, naquelas que conteriam as informações mais interessantes, que era a correspondência enviada de Goa para Lisboa, é muitíssimo fragmentário. Temos listas de autos de fé, que também são muitíssimo fragmentários. Temos um repertório geral de casos que é limitado apenas entre 1561 e 1623. Temos também fragmentados sumários de receitas e despesas e outros documentos diversos, mas o quadro documental, como podem ver,
é bastante fragmentado. Portanto, há limites ao trabalho que nós podemos fazer sobre a Inquisição de Goa. Há coisas que se fazem, por exemplo, para territórios como o Brasil, ou a Guarda, ou o Porto, que não podemos fazer para a Inquisição de Goa. Não podemos fazer análises sistemáticas de categorias de delitos. Não teremos nunca um quadro total daquilo que foi a atividade judicial da Inquisição de Goa. Não podemos fazer estudos pormenorizados daquilo que foi a atuação do Tribunal nos diferentes passos sobre a sua jurisdição. Há casos onde a documentação, por casualidade, é mais abundante, é o caso de Macau, mas, por exemplo, Hormuz é um deserto atroz. E, portanto, conflitos, fações, mudanças de sensibilidades em termos de procedimento dentro do tribunal também, há matizes que nós nunca chegaremos totalmente a compreender. Portanto, este quadro fragmentário impõe forçosamente os seus limites, sobretudo se nos quisermos basear na documentação inquisitorial, que é a prática de muita produção historiográfica para tribunais como o de Lisboa, ou de Évora ou de Coimbra, ou mesmo tribunais da Inquisição do México, onde há uma hiperabundância da documentação. E, portanto, os historiadores que se dedicam ao estudo da Inquisição de Goa têm-se visto forçados a recorrer a outros núcleos arquivísticos para procurar, no fundo, espaços de interseção entre o tribunal e a sociedade. E, por vezes, pode parecer da prática historiográfica, mas não é verdade. Os tribunais do Santo Ofício nunca estão desvinculados da sociedade. E o que, do ponto de vista, me parece interessante, ou é interessante constatar, é que no Estado da Índia há certas características que promovam ou tornam mais visíveis estes espaços de interseção entre o tribunal e a sociedade. E estou-me a referir, por exemplo, à falta de quadros letrados no Estado da Índia, mas também ao facto de a cristianização ser um dos esteios políticos e ideológicos da presença portuguesa na Ásia. E, portanto, isso faz com que os inquisidores sejam chamados para servir como juízes da segunda instância das ordens militares, serem encarregados pelo rei de realizar devassas em nome do rei. Portanto, um quadro de imparcialidade em situações às vezes bastante delicadas, são chamados a servir por vezes como desembargadores da Relação de Goa, são membros da Junta das Missões, está aqui um essa mais, a Junta das Missões, um tribunal criado para, no fundo, procurar racionalizar as missões no contexto do Estado da Índia e diante dos desafios levantados pela propaganda FIDA, e são também membros do Conselho de Estado do Vice-Rei. E, portanto, os diferentes investigadores já socorreram de documentos depositados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em outros fundos documentais que não o do Tribunal do Santo Ofício, como os documentos remetidos da Índia, mas também o Arquivo Histórico Ultramarino, como os documentos avulsos do Fundo Índia, mas também os jesuítas na Ásia da coleção, os jesuítas na Ásia da Biblioteca da Ajuda, isto com a intenção de dar alguma densidade à história da Inquisição de Goa diante deste panorama de carência documental. E o resultado é algo que muitas vezes nos falha para outros contextos inquisitoriais onde existe esta hiperabundância de que eu falava há pouco. E, portanto, uma história da sociedade onde a Inquisição surge não como uma realidade que de repente se materializa de uma forma disruptiva, mas a Inquisição como mais um espaço de cotidiano, um espaço de cotidiano que nos permite começar a perceber uma dimensão talvez mais sutil do fenómeno inquisitorial, que é, afinal, qual é o impacto que a Inquisição teve nas sociedades e como é que as sociedades lidaram com a Inquisição. E na realidade, há uma quantidade de verbos que nos permitem explicar esta realidade de interseções múltiplas entre Inquisição e sociedades, e que o uso excessivo daquela que é a fonte
inquisitorial por excelência, portanto, o processo inquisitorial, não tem permitido explorar na sua complexidade. Portanto, a questão é que o processo conduz naturalmente a pessoa que o analisa a uma dimensão de violência, uma dimensão de oposição, de antagonismo. Só que esta é apenas uma faceta da atuação inquisitorial. E, portanto, daí a pergunta, como é que as inquisições, como é que as sociedades, perdão, lidaram com a Inquisição? Reagiam, abraçavam, ajustavam-se, normalizavam, negociavam, se calhar tudo o que anteriormente foi dito. E é neste plano, precisamente, que me parecem de grande relevância os arquivos romanos. Eu vou falar de três: do Arci, de que já se falou um pouco, do arquivo do Dicastério para a Doutrina da Fé e o arquivo da Propaganda Fidei. E, é certo, os arquivos romanos não nos vão facultar uma informação qualitativa sobre o procedimento inquisitorial stricto sensu. Não nos vão proporcionar o nível de informação em bruto que os processos inquisitoriais fornecem sobre um réu, não nos vão proporcionar um leque alargado das relações sociais do réu, não nos vão proporcionar discussões inquisitoriais sobre a natureza do delito. Mas o nível de informação que se pode aportar, que a documentação dos arquivos romanos pode aportar sobre estes diferentes espaços de interseção entre tribunal e as diferentes sociedades do Estado da Índia é bastante valioso. E, em algumas circunstâncias, pode-nos levar a dimensões de conhecimento que nós esperaríamos talvez encontrar na correspondência ou nos processos, se eles existissem. E há uma segunda dimensão dos arquivos romanos, com importância também para a Inquisição de Goa, e que se prende com o projeto político de cristianização promovido pela Coroa de Portugal, falarei numa segunda fase. E, portanto, falando do Arci, de que já se começou a falar aqui, vou-me centrar no fundo da Guana Malabárica, portanto, o fundo que corresponde às províncias de Goa e de Cochin, e no fundo da Japsin, províncias de Goa e vice-província da China, que é um fundo bastante rico em termos de cartas enviadas desde o local onde se passam as missões, desde a sede das missões até a Europa, portanto, da periferia para o centro. Menos ricas do ponto de vista do centro para a periferia, e no caso da Guana Malabárica, para muitíssima pena minha, é um fundo que é bastante rico para a zona, para a província de Goa até a primeira década do século XVII, e depois é muito forte em termos de documentação sobre a província do Malabar e, portanto, não sobre o espaço onde existe o Tribunal de Goa, que me daria muito jeito se a correspondência enviada de Goa estivesse completa para esse período do século XVII em diante. E, portanto, estes dois fundos permitem-nos analisar temas como, por exemplo, como é que os jesuítas, a Companhia de Jesus, nestas diferentes missões, reagiu quando os jesuítas passam a ser réus do Santo Ofício. Portanto, como se mostrou há pouco, estes fundos são ricos em catálogos das diferentes províncias. Portanto, no fundo, podemos não ter o processo inquisitorial, mas pelo menos podemos fazer um itinerário do percurso destes jesuítas até ao momento em que eles são presos pelo Santo Ofício e como é que internamente se procurou gerir aquilo que era, no fundo, a inconveniência social de repente, uma pessoa que lidava com aquela sociedade ser acusada e detida pelo Santo Ofício. Temos conflitos na periferia que envolveram os jesuítas contra comissários de Santo Ofício ou os jesuítas como comissários de Santo Ofício, e isto é particularmente importante porque, como o arquivo da Inquisição de Goa foi destruído, estes conflitos geraram representações ao Tribunal de Goa e muitas vezes acabam por chegar ao Arquivo Central da Companhia de Jesus, mas nós não temos essa informação nos arquivos da Inquisição.
E, portanto, para terem uma ideia, esta imagem que eu mostrava aqui antes tem que ver com um de 3 conflitos desta natureza de precedência, um conflito de precedências jurisdicionais a envolver comissários de Santo Ofício e a Companhia de Jesus em Macau. Outras representações chegaram aos arquivos do Tribunal do Santo Ofício aqui em Lisboa, mas esta cópia, por exemplo, apenas existe em Roma. Bem, também existe no que resta do arquivo de Macau, que está na Real Academia de Madrid, mas não existe, por exemplo, no arquivo do Tribunal do Santo Ofício. E, portanto, a partir de documentos como este, vocês têm, por exemplo, não só o modo como os comissários geriram o problema de serem desafiados na sua autoridade institucional, mas também reações da própria população diante deste conflito entre as ordens religiosas. Tem também conflitos na periferia do distrito da Inquisição de Goa entre jesuítas e missionários ou vigários apostólicos que envolveram comissários do Santo Ofício. Portanto, este tipo de conflitos também chegam a Goa, e aqui tem também reações das populações locais diante desses conflitos, como é o caso, muito concretamente, dos problemas que se verificaram no Sião, em que temos as reações das comunidades japonesas católicas da diáspora, das missões que a Companhia de Jesus tinha realizado no Japão, a testemunhar. Temos também, podemos apreciar o itinerário de elementos que estavam a ser acompanhados pelos comissários do Santo Ofício nas Filipinas e que, por exemplo, encontramos no fundo da JAPSIN. E temos também, e isto é bastante importante, porque não vemos isto refletido na correspondência que nos resta do Tribunal do Santo Ofício, o debate sobre o modo como os jesuítas deveriam estar ao serviço da Inquisição, se deviam, por exemplo, servir como comissários do Santo Ofício ou não. Isto é um debate que está muito presente na documentação do Arce, mas não existe eco disto na documentação inquisitorial. E, portanto, isto, no panorama dos documentos da Inquisição de Goa, é bastante valioso. E, portanto, isto ajuda-nos a responder a questões que é, no fundo, como é que a Inquisição se fazia representar nas periferias, num contexto em que, lá está, diante da falta de quadros letrados, a Inquisição via-se forçada a recorrer a membros de ordens religiosas para se fazer representar, que era uma coisa que não queria fazer, no espaço de sociedades altamente competitivas, que implicava, portanto, uma tentativa de as diferentes ordens se procurarem assegurar um ascendente social através da sua associação ao Santo Ofício. Temos também, esta documentação também mostra, no fundo, processos de autoavaliação sobre a colaboração com a Inquisição e, no fundo, como é que estavam a reagir estas sociedades diante de todos estes conflitos que envolviam o Santo Ofício, coisa que, novamente, a correspondência inquisitorial não nos aporta informação, porque ou não existe ou é limitada. O segundo arquivo que eu gostava de falar é o arquivo del Dicastero per la Doutrina della Fede, e aqui, portanto, eu gostaria de remeter para um artigo que em breve será publicado do meu colega Paulo Aranha, que escreveu sobre a Inquisizione Romana e l'Asia nella prima età moderna, onde o sumo deste arquivo, em termos de procedimento inquisitorial, mas romano, portanto, na sua ligação com a problemática dos ritos chineses e a problemática dos ritos malabares e das discussões sobre a atribuição de faculdades aos missionários da Ásia, é mais amplamente explorada. Mas no que diz respeito à Inquisição de Goa, o que me interessava, no fundo, salientar é que, como acabei de dizer, diante da falta de pessoal, há uma proximidade inevitável entre as ordens religiosas que
que missionam no Estado da Índia e o Santo Ofício, que, portanto, os membros das ordens religiosas servem como deputados, servem como comissários e servem como comissários, no fundo, na gestão das próprias cristandades de que estão responsáveis, porque a Inquisição de Goa confiava poderes, faculdades de processar as populações recentemente convertidas até final, e quem se ficava responsável por esses juízos, do qual não temos, infelizmente, qualquer tipo de informação, eram os comissários do Santo Ofício desses diferentes espaços. Comissário do Santo Ofício de Macau para a cristandade chinesa, comissário do Santo Ofício no Japão para a cristandade japonesa. E, portanto, há aqui uma orgânica que naturalmente potencia a proximidade entre as ordens religiosas e o Santo Ofício, mas também há limites. E, portanto, no contexto destes limites, nós vemos, por exemplo, o Bispo do Japão a solicitar à Congregação Geral do Santo Ofício, no momento em que ainda não existia propaganda fide, portanto, antes de 1622, faculdades inquisitoriais para, isto no contexto das perseguições e das controvérsias religiosas entre jesuítas e dominicanos e franciscanos no Japão, para que determinados agentes eclesiásticos, portanto, outras pessoas que não o próprio bispo, pudessem obter faculdades inquisitoriais para realizar este tipo de juízos, em caso de ausência do bispo. Portanto, é uma tentativa de, neste quadro de controvérsias e dificuldade de gestão da cristandade do Japão, o próprio bispo, no fundo, reforçar a sua autoridade. Também no ADDF nós podemos encontrar documentação enviada pela Inquisição de Goa no contexto das primeiras controvérsias sobre a missão do Madurai, e nisto responde a um pedido do Papa para o envio de pareceres sobre a missão que o jesuíta Roberto Nobili estava a conduzir no Madurai, mas também temos, como de resto tínhamos visto no Arci, a apreciação de conflitos jurisdicionais entre comissários do Santo Ofício e a propaganda fide, como foi o caso no Sião entre o dominicano Frei Luís Fragoso e Pierre Lambert Lamotte, vigário apostólico. E vou terminar com o arquivo histórico da propaganda fide, especificamente nos fundos Lettere e Decreti e Escritura Referita nei Congressi Índia Oriental e a China, onde, mais uma vez, porque no fundo toda esta documentação era enviada às diferentes congregações, relatórios sobre os conflitos entre os comissários do Santo Ofício e os vigários apostólicos da propaganda fide, onde também encontramos correspondência dos próprios vigários e missionários apostólicos e ainda autos de testemunhos sobre os conflitos que se realizavam. E isto é bastante interessante, temos também correspondência de inquisidores no quadro da fundação da propaganda fide, em que, por exemplo, é sabido, no fundo, a propaganda fide é criada e começa imediatamente a escrever para agentes eclesiásticos no Estado da Índia, a pedir informações sobre o estado da cristandade e sobre os missionários que, no fundo, se destacavam na missionação do Estado da Índia. E, por exemplo, os inquisidores são um dos agentes eclesiásticos que responde favoravelmente a estes pedidos de informações e não só envia listas de autos da fé, que infelizmente não foram conservadas, e no fundo faz um relatório daquilo que é a atividade judicial do próprio Santo Ofício. Mas, e para se ver que uma oposição linear padroado propaganda fide não funciona, nós temos outras cartas de inquisidores que são enviadas à propaganda fide, inquisidores que manifestam o seu interesse em serem feitos missionários da propaganda fide. Portanto, a ideia de uma linearidade que opõe agentes do padroado e agentes da propaganda fide não é
não é uma realidade que se pode verificar assim tão linearmente no terreno. E o caso do Pedro Borges é talvez o caso mais interessante. O Pedro Borges é um notário da Inquisição de Goa, nascido na Autovia da Baleia, no século XVII, e o Pedro Borges é, no fundo, um notário que, depois de passar talvez década e meia ao serviço da Inquisição de Goa, decide abandonar o Santo Ofício em ruptura com a Inquisição e com todas as autoridades do Estado da Índia, por territórios pertencentes ao Sultanato de Vijayanagar, com o apoio de brahmanes locais, e que vai, no fundo, dirigir-se a Roma a apresentar um memorial ao Papa e à Congregação da Propaganda Fide. Esses dois memoriais estão publicados, um por Luís Filipe Tomás e outro, penso eu, que é o Giuseppe Assorghi, onde faz uma crítica da missionação dos agentes do padroado português. E, portanto, é um caso muito valioso para se perceber que, no fundo, há diversas vozes no próprio Estado da Índia sobre aquilo que é o processo de cristianização. E também encontramos aqui sim cópias de documentos inquisitoriais como comissões passadas a alguns membros de ordens religiosas portuguesas que, por diversos motivos, acabaram por ir lá parar. E, portanto, eu diria que o processo de cristianização rege, por um lado, e o projeto papal em paralelo de cristianização exerceu um impacto sobre a Inquisição de Goa na sua relação com os territórios, no comportamento dos seus ministros e que, em grande medida, penso eu, está por explorar. E, precisamente, o que os arquivos romanos nos permitem é, no fundo, analisar outra dimensão do fenómeno inquisitorial no Estado da Índia que se prende com este processo, com este projeto político de cristianização da coroa portuguesa e, no fundo, proporciona-nos elementos para compreender como é que os próprios ministros inquisitoriais e os seus agentes sentiam o papel da Inquisição nestas sociedades luso-asiáticas, por um lado, mas também nas cristandades do padroado português, por outro. E, para concluir, não há dúvida que a perda do arquivo da Inquisição de Goa é irreparável. Há coisas que nunca poderemos fazer, mas também podemos encarar esta perda como uma oportunidade para, no fundo, diversificar as nossas análises sobre o Tribunal, abandonar um pouco a documentação inquisitorial e ir para a documentação produzida fora do Tribunal, neste caso nos arquivos romanos, para, no fundo, procurar outras possibilidades de pesquisa. Obrigado.